3 de novembro, segunda-feira. E se você está de olho no mercado de criptomoedas, você deve saber que o mercado agora já está um turbilhão de oscilações e volatilidade, né? Já estou prevendo que você está assistindo esse vídeo ou na virada de domingo para segunda, ou pelo menos na segunda-feira. O que você precisa entender? A regra do jogo se chama análise técnica. Por quê? Porque ela simplesmente respeita indicadores, e indicadores dizem pra gente probabilidades. Daí você fala assim, Saulo, mas a análise técnica ela não é respeitada quando tem uma notícia, sei lá, do Trump, alguém falou alguma coisa. Ok. Mas o que você pensa? Pensa no seguinte. Em meio a uma notícia, em meio a um problema sentimental no mercado, a gente tem alguns pontos de respeito para a gente levar em consideração. E estar preparado para entender quais são esses pontos de respeito te leva a não tomar prejuízo, ou pelo menos mitigar se tiver que acontecer algo assim, mas principalmente ganhar, lucrar, faturar mais grana no meio desse movimento, desse vai e vem, dessa oscilação toda. Vem comigo que eu vou te mostrar no gráfico o que espera a gente para esse começo de semana. Primeira observação, fechamos o semanal em 110.500, mas o ideal era que nós tivéssemos fechado em 111,5 e não foi o que aconteceu. E aí o que a gente tem que observar agora? Existe uma linha de tendência de alta que está sendo respeitada, mas essa linha ela permitiria que essa vela semanal ela tocasse num ponto próximo de 106, 107 mil dólares. Então não seria estranho se nós víssemos agora no start da semana, na segunda-feira, na terça-feira, enfim, esse tipo de movimento, tá? Tocando a casa de 106 novamente, 107 novamente, para que depois nós víssemos um movimento de alta. E aí quais são os desafios que nós vamos ter que reparar nesse momento de respira mais um pouco e volta a subir? Observação número 1. Olhando para o gráfico semanal do Bitcoin, o que você precisa entender? Todas as vezes que nós tocamos aqui em momentos de baixa, no indicador de Fear and Greed, nós tivemos aqui, ó, medo, tá? Essa faixa vermelha aqui, ó, é a faixa do medo. E aí nós tocamos a faixa do medo e isso foi um preparativo para aquele momento de ascensão. Depois nós tivemos aqui, novamente um pullback, um respiro, algo do tipo. E aqui, ó, o que aconteceu? Tocou a faixa do medo novamente. O que aconteceu depois? Alta de novo. E aí a gente tem aqui, ó, esse movimento recente que a gente estava vendo. Medo novamente. E aí, tá vendo que esse ponto que nós estamos na linha de 42 ainda não tocou essa linha crítica próximo de 20, 25? Então, esse gap aqui, ó, esse pedacinho que ainda falta para tocar a casa dos 20, poderia ser esse pedacinho que falta aqui, ó, para que o gráfico do semanal toque próximo da casa de 105 mil dólares. Tá? Então, aquela casa de 106, 107 que a gente falou, ainda existe uma margem para respirar em 105 e indo mais extremo ainda lá em 101, tá? Mas isso é outra conversa. Até o momento que a gente tem que prestar atenção é entre 105 e 107. Só não esquece de uma coisa, tá? Todas as vezes que ele marcou, como eu falei aqui pra você, ó, movimento de baixa, depois veio alta. Só que essa alta foi de 80 e poucos por cento. Aqui foi na casa de 50 e poucos por cento. E aí eu te pergunto, e se nós estivéssemos realmente preparando tudo para uma alta agora nesse fim de ano, como geralmente acontece no final dos anos de pós-halving? Tô falando pra você que a casa dos 160 mil dólares não seria algo impossível. Saulo, é certeza que vai acontecer? Pessoal, a bola de cristal não está funcionando. Estragou e não está tendo nem manutenção para corrigi-la. Então, isso é mercado de probabilidades. Eu estou falando para você que existe um padrão que acontece nos anos pós-halving. Eu estou falando para você que, segundo o índice de medo e ganância, Fear and Greed, podemos ver isso acontecendo. Eu estou falando para você que, segundo bandas de Bollinger, existe um suporte muito forte ali em 105 como sendo o mínimo. E, posteriormente, nós temos uma linha ali de 50 dias de EMA, que também seria uma baita linha de proteção, só que aí já é na casa de 101 mil dólares. Então, assim, entre 105 e 107 é daí que vem a proteção, entendendo que bandas de Bollinger e EMA estão conversando. E aí, se a gente joga, por exemplo, um outro indicador técnico que é Fibonacci, olha aqui, ó. Olha aqui a casa de 108 também como um alvo aqui para ser buscado, tá? Mas, de novo, não é o 107 que a gente falou. E se ele perder o 108,5, aí então, olha aqui o que Fibonacci mostra pra gente, linha de 105. Então aquela história do 105 e 107 é esse meio de campo aqui, ó, que Fibonacci vem reforçar pra gente. E lembra que eu falei que é a metade entre isso? Por quê, ó? Olha o que a linha, olha essa tendência de alta aqui, ó, essa linha de tendência de alta do semanal mostra pra gente que realmente, ó, quando essa vela aqui, ó, tiver que cair, ela chegaria possivelmente aqui, ó, no meio, ó, exatamente no meio. E aí, 107. Tá entendendo como que os indicadores são confluentes entre si? Lembrando que esse tipo de coisa eu ensino tanto nas mentorias quanto nos treinamentos. Se você quiser saber sobre isso, digita aqui, treinamento ou mentoria. Mentoria é para quem quer aqui, ó, olho no olho, eu e você. E treinamento é um negócio gravado para você assistir quantas vezes você quiser. Bora.
Agora vamos lá, Saulo, o que poderia acontecer? Independente se ele for lá buscar ou não essas métricas que eu tô falando pra você, porque possível, é mercado, tá? Possivelmente ele poderia fazer o inverso, ele poderia ficar aqui ó, na casa dos 109 alguma coisa e voltar a subir. Pessoal, isso é super plausível, estamos falando de probabilidades. Ah, mas então pode cair, pode subir. Sim, o trader que fica falando pra você que vai acontecer A, B, C ou D, esse cara é um guru mentiroso querendo tomar dinheiro seu. Porque mercado é probabilidade, ninguém pode afirmar tudo 100%. O que nós temos é que ter planos pra gente não ficar vendido, pra gente estar pronto para qualquer tipo de cenário, beleza? Então, tenha caixa, saiba que se ele tiver algumas quedas, isso pode ser muito benéfico para você fazer ordens aqui, se posicionar para, enfim, alavancar grana. Ou se ele tiver uma explosão, saiba que o primeiro alvo que ele vai ter que romper é 111, posteriormente 112, depois aí vai subindo, vai subindo. O principal ponto pra gente romper, tá, pessoal, é esse aqui, ó, 116,5. Eu gosto de acreditar na casa do 117 como um bom número, beleza? Se a gente ver o gráfico diário, ou pelo menos gráfico de 3 dias, gráfico de 3 dias vai ser lindo, tá? Performando na casa de 117, fechando em 117, é o que a gente precisa, para daí então a gente começar a pensar em números como 120, 123 e, enfim, máximas históricas, beleza? Não esqueça disso. Tem uma outra parada também que eu acho que não te contaram, mas eu gostaria de te contar. E se contaram, eu quero reforçar. Na correria a gente entra no piloto automático e não lembra disso, mas você tem que lembrar. Presta muita atenção. Faltam 60 dias para o mercado virar de ponta cabeça. Quando eu falo 60, não é 60. Pode ser que vire em 10 dias, pode ser que vire em 15, pode ser que vire em 30. E aí tem essa lacuna dos 60. E ele pode virar a qualquer momento. Então se você está naquela esperança de, mas eu vou ver, talvez semana que vem eu vou arrumar um tempinho. Já estou avisando, tá? Você está brincando com a sua vida, com o seu futuro. Porque isso aqui, ó, esquece. Nesse preço que você está vendo aqui, esquece. As pessoas falavam a mesma narrativa, a mesma desculpinha que você quando o Bitcoin estava lá, R$3.500. E eu vou te falar, eu vi essa fase em 2017. Eu sei do que eu tô falando, porque eu tenho muitas horas de voo nesse mercado. Então, conselho, cai pra dentro desse negócio. Quem aprende não depende. Para de ficar esperando as coisas acontecer. Faz acontecer, beleza? Esse é o último insight que eu tenho pra te dar. Talvez, de novo, você tá propício a surfar momentos inesquecíveis. Mas na hora de surfar, você precisa ter o conhecimento certo, no ecossistema certo, com as pessoas certas. Então, na boa. No pior cenário, Saulo, eu investi aqui, mas é muito pouco, é o que eu tenho hoje, não tem problema. Só para de conduzir esse negócio como se fosse qualquer coisa. Cria uma recorrência. Eu, por exemplo, posto vídeo quase todo dia. Não, todo dia. Basicamente, uma hora ou outra, a cada 15 dias eu tiro uma folga. É basicamente isso. Mas, em regra, tem vídeo todo dia. Então, o que você está esperando para se inscrever aqui? Muito fácil. É só digitar aqui, ó, @SauloGonçalves, do jeito que tá aqui, ó. Entrou aqui, todo dia tem vídeo. E ó, lá nos stories tá o puro creme do milho. Esse perfil é o único perfil verificado, tem um selinho azul. Não tem erro, tá? Até fica uma observação. Encontrou o tipo de perfil sem o selinho azul, não sou eu. Cuidado. E se você tivesse uma pergunta, coloca aqui nos comentários. Qual seria?